meus queridos alunos e queridas alunas, a formação histórica do pensamento jurídico, então, ela está embasada principalmente na civilização grega. Aliás, os três pilares que sustentam a civilização ocidental, de certa forma, são Jerusalém, com a visão ética da cultura hebraico-cristã, Atenas, com a filosofia grega, principalmente Atenas, e Roma, com as instituições jurídicas, principalmente com a questão ligada às legislações propostas por Justiniano e toda a tradição da herança cultural do direito romano. Consta que Roma, de certa maneira, ela é filha de Troia. Então, vamos trabalhar nesse momento a Ilíada e Odisseia de Homero, que é um texto fundamental para entendermos a história da cultura grega, principalmente a Odisseia. Esse livro escrito por Homero, ninguém sabe, na verdade, se Homero realmente existiu ou não, parece que é um contexto cultural de Homero, mas a obra principal, sem dúvida, de Homero é Ilíada, outro nome de Troia é Ílio, né? Ília, e a Odisseia. Odisseia, que vai mostrar a caminhada de Ulisses. A palavra odos em grego quer dizer caminho, meta-odos, caminho. E Ulisses seria o Odisseu, o caminhante. Na Ilíada, nós temos personagem principal Aquiles, e na Odisseia, o personagem principal é Ulisses. Os portugueses, e todos os livros escritos em Portugal, preferem, ao invés de Odisseu, Ulisses. Mas nós usamos tanto Ulisses como Odisseu, já que a Odisseia seria a caminhada, é o caminho feito por Odisseu, que vai até a volta da Guerra de Troia e faz todo o seu percurso contornando os obstáculos. Ele tem uma visão de múltiplas voltas, ele contorna o obstáculo, ele consegue viver mais, enquanto que Aquiles já tem uma visão de linha reta. E com isso ele enfrenta mais os problemas de uma vez só e com isso vive menos. Né? Essas lendas que estão na obra de Homero, Ilíada e Odisseia, já comentamos com vocês a percepção de Aristóteles contemplando o busto de Homero para sustentar o político, já que para os gregos a política é o arete. Arete é a arte por excelência. Mas na Ilíada e na Odisseia de Homero, a questão toda é o pathos artístico de Ulisses e a consciência moral, né? O pathos artístico de Aquiles e a consciência moral de Ulisses. Então, os dois personagens principais, Aquiles, na Ilíada, e na Odisseia, Ulisses ou Odisseu. Claro que a questão da Guerra de Troia está envolvida Helena, que é filha de Zeus e da rainha Leda, irmã gêmea da rainha Clitemnestra, lembra de Micenas, casada com Agamenon, e irmã de Castor e Pólux, e esposa de Menelau de Esparta. E também do outro lado está também, além de Aquiles, o seu amigo principal, que é Patroclo. Né? O Patroclo é o elemento-chave desses mitos entre Aquiles e que ele era tido como eram dois heróis com profunda amizade e que participam na Guerra de Troia. Nós sabemos que Paris, que era filho de Priamos lá de Troia, ele acaba conquistando Helena de Troia. Helena se apaixona por Paris e acaba levando para Troia. Então, toda essa busca tem sido essa volta, né, de trazer novamente Helena. Nós sabemos, por outro lado, que somente recentemente que foi descoberta as ruínas de Troia, atualmente na
na Turquia, no lado ocidental da Turquia, que antigamente pertencia aos gregos. Mas há também a ideia que Troia seria o ancestral romano, né? Na Eneida de Virgílio será trabalhada essa questão das heranças. Então, Odisseu, Ulisses, ele pensa, depois age, ele é astuto, mas Ulisses ou Odisseu tem em Palas Atena a sua deusa principal. Ela privilegia na caminhada os passos de Ulisses ou Odisseu, né? Enquanto que Aquiles age e depois pensa, simbolizando a força, a agilidade, a valentia, enquanto que Ulisses é mais pensar e depois agir. Na confecção da monografia, já que a monografia jurídica é sempre importantíssimo para a finalização do curso, é interessante usar o método de Ulisses, de Odisseu, já que a monografia é caminhada, então é um processo de escritura. E evidentemente que seria importante lembrar do pai da dissertação, né, que é o padre Antônio Vieira, que na língua portuguesa nos ensina a fazer o começo, o meio e o fim de um texto. Na dissertação também é uma caminhada, né, todo esse processo. Além do que, o próprio curso em si é uma caminhada, é uma ideia de se chegar até um caminho. Então, Ulisses ou Odisseu contorna, sobrevive, com isso ele vive mais, enquanto que Aquiles enfrenta, derruba, né, enfrenta os obstáculos em linha reta, vive menos. Nós sabemos também que na Eneida de Virgílio, há toda uma tentativa de resgatar a própria história de Roma com a questão de Enéas, que vai ser retomada também na Ilíada, né? 10 anos depois da Guerra de Troia, Ulisses volta, né? Ulisses está voltando para casa, ele tenta voltar para casa, só que o deus Poseidon, deus dos mares, vai sempre atrapalhar a vida de Ulisses. Termina a Guerra de Troia, Ulisses está voltando para casa, para Ítaca. Ele sai de Ítaca, perto da Cefalônia, ali perto do Peloponeso, ele faz todo o contorno ali do Peloponeso e chega em Troia. E na volta, quando a batalha está resolvida, o que acontece é o seguinte: ele chega em casa 20 anos depois e a sua mulher não o reconhece. A mulher, Penélope, a mulher de Ulisses, é estranha. Aliás, Palas Atena faz com que Ulisses se transforme numa configuração de um mendigo e ele fica desapercebido. Quando ele chega em casa, Penélope, a sua esposa, não o reconhece. Existem 108 pretendentes ao trono de Ítaca, né? Esses 108 pretendentes estão na sua casa, se alimentando ali. Então Palas Atena faz um disfarce de mendigo para Ulisses, Odisseu. Então ele não é reconhecido pela mulher. O cão reconhece, Argos. Argos, pelo cheiro, né? O cão é fiel, né? A ideia da fidelidade. Argos reconhece Ulisses e em seguida morre, 20 anos depois, porque a caminhada de Ítaca até Troia levam 10 anos e mais 10 anos para a volta, com todas as intempéries que Ulisses vai ter. Quando ele chega em casa, ele é reconhecido pelo cachorro, o Argos. A ama, né, também o reconhece, porque havia um hábito interessante na Grécia nessa época de fazer um escaldapés, limpar os pés do visitante, da hospitalidade. A hospitalidade é uma visão também muito importante na Grécia, e então a ama Euricleia vai limpar. Ela tinha sido ama de Ulisses, babá de Ulisses, e ela vê uma cicatriz, e ela diz: é você, Ulisses? Ele fala: não diga nada, porque eu quero saber o que está acontecendo, né? Porque se ele chegasse dizendo que ele era Ulisses, ele seria morto. E a esposa Penélope, ela tece a teia, ela tece uma manta
para o seu pai, para o pai de Ulisses, que é Laerte, que está morando numa cabana ali próxima à casa dela. E à noite ela desfaz, ela diz para os pretendentes: quando eu terminar de tecer o manto, eu caso. Então, 20 anos depois, também fidelidade. Né? Claro que Ulisses passa por múltiplas intempéries, ele passa pela ilha dos Cíclopes, onde Polifemo era um gigante, vivia numa gruta. Ele para com seu barco vindo de Troia em direção a Ítaca, e ele fica descansando ali, mas há um gigante. Esse gigante, ele tem o Cíclope tem um olho só na testa. E ele diz para Ulisses: qual que é o seu nome? E ele diz: meu nome é Ninguém. Ele diz: então ninguém será comido por último. Ele primeiro se alimentava dos outros amigos de Ulisses. Aliás, uma das características é que Ulisses perde praticamente todos os amigos que vêm junto na Odisseia, na caminhada. E o Polifemo, experimenta um vinho que o Ulisses havia trazido na viagem, e ele se embebeda, acaba ficando alcoolizado, e Ulisses fura o olho do Polifemo, desse gigante, e o gigante fica cego. Curiosamente, havia uma pedra nessa gruta que somente ele tirava, tinha força para tirar, ou colocar a pedra. E nesse momento que ele percebe que ficou cego, ele tenta ir em direção à abertura da gruta, ele tira a pedra e diz: ninguém me feriu, ninguém me deixou cego. E os amigos que estão lá fora dele, ouvindo isso, falam: bom, não aconteceu nada com ele. Ele diz que ninguém feriu, ninguém fez nada para ele, então não o socorreram. E Ulisses, com seus companheiros, conseguem de barco atingir a região ali do mar e continuar sua caminhada em direção a Troia. Ele vai parar também numa ilha em que tem várias ninfas e que ele não consegue sair dali, ele fica preso. Calipso, né? Calipso, a ilha que vai deixá-lo preso, ele fica com aquelas ninfas e não sai de lá. Claro que em Ítaca a Penélope está à sua espera, aflita, achando que o marido estava morto, 20 anos sem voltar, e os pretendentes ali, junto com seu filho, aguardando. E ela também ansiosa, porque não conseguia resolver o problema. Né? E claro que Palas Athene está sempre ajudando a caminhada da chegada de Ulisses até Ítaca. Né? Ulisses é um homem bom, diz Zeus, mas não consegue sair onde está ali a ninfa Calipso que o prende, que deixa preso. Mas como Poseidon, que é o deus dos mares, não gosta muito de Ulisses, então Zeus vai tentar ajudá-lo também junto a Palas Athene, que pede para ele isso. Né? E o Telêmaco, seu filho, aliás, o Telêmaco reconhece o pai. Mas como o Telêmaco era muito criancinha quando o pai saiu para a guerra de Troia, ele não reconhece o pai realmente. Mas o pai pede para que ele não diga nada, porque ele quer ver o que está acontecendo no palácio, como é que os pretendentes que querem casar com Penélope vão agir. Então, Palas Athene, ela entra disfarçada de Mentes, o rei dos Táfios, para falar com o Telêmaco, com o filho. Né? Telêmaco, ela diz: acredite que seu pai está vivo e convoque uma reunião agora na Ágora, na praça, com os pretendentes. Então, há toda uma ideia que os pretendentes possam ser ali convocados, e Ulisses, aliás, ele diz para Penélope: Penélope, faça o seguinte, vamos fazer uma disputa, quem conseguir estender este arco com a flecha e passar pelo machado, vence essa disputa e você casa com quem realmente for o que vencer isto. Então ele fecha na Mégara, né?
numa sala grande que havia lá no palácio de Ítaca, e o Ulisses mata os 108 pretendentes, né? E depois realmente a Penélope o reconhece como Ulisses, tá certo? Mas dizem também que, como é um mito, uma história contada muito linda, né? A história mais antiga da antiguidade nossa aqui, há uma ideia que o Ulisses vence a batalha, mas ele consegue, depois no leito nupcial, quando ele fala algumas palavras ao pé do ouvido de Penélope, ela fala, é você mesmo, Ulisses, né? Que ela aí o reconhece. Embora a ama, Ericleia, perceba, quando ela lavava os pés de Ulisses, na perna dele, uma marca de cicatriz do javali que ela havia percebido, né, numa infância, numa luta que ele teve com o javali. Mas o Heinrich Schliemann, em 1872, ele acreditava que o alemão autodidata falava várias línguas, né? Dominava várias línguas, inclusive estudou vários métodos de tentar russo, ele praticamente aprendeu russo em 6 semanas. Mas em 1872, o Heinrich Schliemann consegue descobrir Troia. Isso é de interesse fundamental para os romanos, né? Lembrando agora a questão com relação à própria Guerra de Troia, lembra que Paris sequestra Helena, né, de Menelau, que era o marido dela, e vai ter a ajuda, então, né, também de Aquiles para isso, né? Troia será sempre a ideia de precursora de Roma, né? Lembra que a epopeia Eneida foi encomendada por Otávio Augusto, primeiro imperador romano, né? Que vai contar toda a fuga de Enéas de Troia, quando Enéas, na Eneida, traz o seu pai no colo, o filho pequeno, a sua esposa acaba morrendo lá em Troia, ele consegue fugir. É muito semelhante à Eneida, à ideia também da Odisseia, a Eneida do Virgílio, encomendada pelo imperador Otaviano, né? Augusto Otaviano. Então, na Eneida de Virgílio, a ideia é transformar Roma num aspecto mítico, já que o mito é a primeira ideia de transferência da cultura, né? Claro que nós sabemos que depois os dois filhos de Roma, Rômulo e Remo, serão abandonados pelo deus Marte, ele é filho de Marte com Réa Sílvia. Réa Sílvia também é descendente de Enéas, então está toda a tradição de Troia. E depois Rômulo mata Remo, né? São amamentados por uma loba, Luperca, que também lobo é o símbolo de Marte, da guerra, mas havia sempre essa questão, né, da Ilíada e Odisseia por trás da história romana, né, da história da civilização ocidental. Bom, depois Aquiles sobrevive à Guerra de Troia, mas ele acaba depois sendo vítima, né, do calcanhar de Aquiles. Quando se fala em calcanhar de Aquiles, ele é ferido na perna, com a sua mãe, ela para não deixar a criança, ele ficava vulnerável no calcanhar, porque ela deu um banho no rio, segurando o calcanhar do filho. E aí, naquele ponto onde não foi banhado, onde não teve água, ficou a fragilidade de Aquiles, tá certo? Paris acaba matando o amigo principal, né? Paris é filho de Primo, que é o rei de Troia, durante essa guerra, e Aquiles então volta para proteger o seu amigo, né? O Patroclo. Só que ele volta vingando esse amigo e acaba matando Hector, né? Hector, filho do rei Príamo. Mas só que ele faz com requintes de crueldade quando ele mata o Hector, ele passa com o seu cavalo, né, em volta da cidade de Troia, né? E o rei Príamo vê, passando com o cadáver do filho dele,
né? E na Grécia, vocês sabem que a Grécia, o problema mais sério que havia era não dar sepultura, porque ficava aquela questão também envolvida com a alma ficar penada, né? A procura de um espaço para ficar. Dar sepultura, como nós vimos lá entre Polinices e Etéocles, né? É uma situação fundamental para a alma não ficar penada, para a pessoa ter um local de morada futura. Então, uma das coisas principais dos gregos na civilização, além da hospitalidade grega, é dar sepultura às pessoas. O rei Príamo aparece em sonho, auxiliado, né, pelos deuses, na tenda de Ulisses. E diz lá, aliás, na tenda de Aquiles, e diz para Aquiles: você, por favor, ele ajoelha, né? Mostrando aí a questão da humildade civilizatória. Por favor, me devolva o cadáver para eu poder sepultar meu filho. E Aquiles acaba mostrando civilizadamente que há uma concordância com isso. Lembra que eu já comentei com vocês aquele quadro famoso do Aristóteles, né? Do Rembrandt, pintado em 1643, Rembrandt que mostra Aristóteles olhando o busto de Homero, contemplando o busto de Homero e sustentando o político. A ideia de sustentar Alexandre Magno. Não é verdade? Tem um medalhão de Alexandre Magno. Então, lembrem que o filósofo está com a vestimenta da época do Rembrandt, mas a filosofia é sempre atual, já que a base do direito são 3 bases importantíssimas. Quais são? Filosofia, sociologia e história. Um jurista que não tem uma compreensão filosófica, histórica e sociológica está condenado a uma visão repetitiva, né? E nós queremos alguém refletindo sobre a condição humana, já que como objeto cultural que o direito é, a base é sempre o ser humano. Então, esse quadro do Rembrandt, sustentando o político e inspirado no poeta, é fundamental para nós, né? Sempre lembrar esse quadro de 1653, que está lá no Metropolitan, em Nova York, mostrando bem essa atualidade do filósofo. Sempre o filósofo vai ser atual. E o direito é uma aplicação, quando fala formação histórica do pensamento jurídico, fala em pensamento, em reflexão, né? A ideia de primeiro refletir e depois agir, como dizia Ulisses, em verso de Aquiles, que agia sem refletir. Então, essas 2 obras, Ilíada, Odisseia e também a Eneida de Virgílio, que no fundo são baseadas nessas 2 obras do Homero, né? Elas são fundamentais para entendermos a cultura ocidental, né? Há uma imagem também de Polifemo, que é o gigante que vai ser cego na mitologia, né? E depois vencido por Odisseu ou Ulisses, né? É uma imagem muito importante. E lembrar do nome, né? Meu nome é ninguém. Na verdade, nós somos todos anônimos na humanidade, né? Quase 7 bilhões e meio de habitantes. Há uma programação do ano 2050 para 10 bilhões de habitantes. Como é que vai ficar essa questão da habitação humana? As crises de higiene, as crises de ocupação de espaço, educação, saúde, justiça. Como é que vai poder ser justo numa sociedade dessas, né? Então, lembrar que Polifemo é aquele gigante que está lá na gruta, né, na caminhada de volta do Odisseu, do Ulisses, tentando chegar em casa. Então, o caminho de Ulisses é contornar, né? Ele é diferente do Aquiles que enfrenta em linha reta, o Ulisses contorna os obstáculos, contorna o problema. Não é verdade? Então, essa é a ideia fundamental de, às vezes, quando não tem solução, temos que contornar um problema. Como agora, como é que vai enfrentar essa situação? Tentando fazer o que pode, contornando os obstáculos, né? Lembrar do meu nome é ninguém, né? Tá certo? E também lembrar que Príamo, que é o rei de Troia, quando tem o cadáver do seu filho Héctor ou Heitor, ele pode ter sossego, pode ter sepultura ao seu filho, né?
Mas o bonito do Homero é que ele mostra a súplica do rei Príamo, não é? Quando ele vai suplicar a presença do cadáver do seu filho, ele suplica para Ulisses, e Ulisses acaba, né, embora ele tenha raiva do Hector por ter matado o seu Patroclo, né, seu amigo de longa data, mas ele acaba também, de certa forma, cedendo. Né? O Nietzsche trabalha muito essa questão do amor fati, né? O amor fati é amar o destino. Né? Eis a minha fórmula para a grandeza do homem, diz o Nietzsche. Amor fati, não querer nada diferente do que é, nem no futuro, nem no passado, nem por toda a eternidade. O amor fati seria o amor ao destino, traçado. Tá certo? Aliás, o nascimento da tragédia grega pelo Nietzsche é uma das suas primeiras obras, né, que vai trabalhar muito essa questão da compreensão do próprio destino. Tá certo? Outra coisa, quando Homero descreve a caminhada de Ulisses de volta, ele vai trabalhar também o canto das sereias. Quando Ulisses passa por uma das ilhas, as sereias começam a cantar no seu ouvido e ele fica seduzido. O homem, na sua meia-idade, lá por volta dos 40, 38, 40 anos, pode ser seduzido pelo canto das sereias, quando a juventude começa a reacender dentro dele, começa a envelhecer e acha que pode conquistar as meninas jovens. Então, ele, para não ser seduzido, ele pede que se coloque cera, mel no ouvido, para não ouvir o canto das sereias, e que o amarrem no mastro do navio, como vocês veem nessa imagem, desse quadro lindíssimo, Ulisses preso no mastro do navio, para não ser seduzido pelo canto das sereias. Ele passa também pela visão de Hades no inferno, né? Quando na entrada, 3 cães, ele vai fazer visitações ao seu próprio pai lá no Hades, no inferno, e ele leva comida para os cães deixarem ele passar, né? Os Cérberos, os guardiões da entrada do mundo de Hades, né? Quando ele mostra essa questão da entrada de Hades e o rio Tártaros, né? o rio do inferno, tá certo? Lembrar que Atena sempre será aquela que vai proteger, né? E o reconhecimento do próprio Ulisses pela Penélope, por Telêmaco, né? Quando ele derrota todos os pretendentes a casar com a sua mulher, e quando ela o reconhece realmente. Ele consegue, com o arco, né, mata 108. As descrições são terríveis, porque o Eumeu, que era o porteiro da sua casa, que o reconhece, parece que o Eumeu o reconheceu, mas ele coloca 2 árvores, né, enverga as 2 árvores, amarra uma perna em cada árvore e arremessa o corpo de Eumeu, né? É uma visão de brutalidade. Embora a brutalidade seja um termo romano, de Brutus, né? Quando ele mata seu pai Júlio César, ele diz até tu, Brutus, né? Se torna de brutalidade, já é uma visão romana. Então a Odisseia, ela trabalha essa questão, né, muito do regresso também de Ulisses à sua casa, como a nossa caminhada, né? A nossa caminhada é um processo de reconhecimento do que nós fizemos. Vocês estão começando a caminhada de vocês, mas lembrem que vocês sempre terão que retornar a uma visão histórica também, né? Ítaca, então, é o local onde ele sai para em direção a Troia. O trajeto é muito rico, é muito interessante. Quando ele vai passando pelos caminhos lá da Grécia, ele passa por vários espaços ali, de Troia até Ítaca. Ítaca é muito próximo ali ao norte do Peloponeso, em frente à Albânia, né? Macedônia. Então, o trajeto de Ulisses é muito rico em termos da nossa cultura, tá certo? Então, lembrar da caminhada de volta de Ulisses, da ideia da ira, né? Do herói, incentivado pela deusa Atena, para vingar aqueles que, né, pretendiam ter o poder, tá certo? Curiosamente, Agamenon, que o ajuda também na batalha, ele volta para a cidade de Micenas, mas quando ele chega em Micenas, o
A Egisto, que era o amante de Clitemnestra, ele mata o Agamenon. Né? Quer dizer, Agamenon volta rapidamente para sua cidade, mas ele é morto em seguida pelo amante da mulher e pela mulher. Os filhos depois vão vingar na Oresteia, como nós já vimos, vão vingar a morte do pai. Mas o Ulisses, não, o Ulisses tem uma trajetória dificílima, né? Muito difícil para ele chegar de volta, né? Ele enfrenta múltiplas dificuldades, mas durante essa sua viagem ele acaba, né, conseguindo retornar a casa, tá certo? Então, lembra dessa posição, e ele mata no grande salão, no Megaron, né? O Megaron, naquele local onde ele mata os pretendentes ao casar com Penélope. Mas ela se mantém fiel a essa visão do Ulisses. Então, é bonita a história proposta por Heródoto, que ninguém sabe realmente se existiu, mas é dessas 3 colunas da civilização. Então, o processo civilizatório com Jerusalém, na visão ético-hebraico-cristã, com Atenas na filosofia grega e Roma com o direito, que é a base da nossa estrutura social. E estamos numa instituição romana, já que Roma, né, ela sempre foi a base do direito. Né? Lembrar que a cultura europeia nasceu em Jerusalém, Atenas em Roma. Essa tríplice identidade que o Papa Bento XVI, no seu discurso no parlamento alemão, em 2011, quando ele volta para a Alemanha para fazer o seu discurso, ele diz: eu não venho aqui, eu não estou retornando aqui em Berlim como alemão, eu volto aqui como romano, né? Representante de Roma, tá certo? Então lembrar de Jerusalém, Atenas e Roma, e do trajeto do Império Romano, que depois vai se formar, né? Com base na percepção histórica, filosófica, cultural da postura jurídica, tá certo? Então acho que com isso nós passamos a ter uma percepção do que foi a história, do que é a história e de como construir como objeto cultural o nosso pensamento. Tá bem? Nos veremos em breve. Muito obrigado. Até logo.